situação é que o Malafaia disse que Bolsonaro vai vetar jogos de azar, cassinos no Brasil, caso seja aprovado pelo Congresso Nacional. O nariz dele que vai vetar. Isso é palhaçada. O projeto é de interesse do Flávio Bolsonaro. Ele que estava lá viajando por Fernando de Noronha, porque ele quer ter navio de cruzeiro fazendo cassino por ali. É o Bolsonaro que fala que quer transformar a Angra dos Reis na Cancún brasileira. São as milícias que apoiam o Bolsonaro, que exploram o caça-níquel, que exploram o cassino clandestino, o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ele representa esses interesses, mas o que ele faz? Deixa aprovar, o Arthur Lira tá mandando ver para aprovar, ele veta, mas manda derrubar o veto dele, que foi a mesma coisa que ele fez quando aprovou o perdão das dívidas das igrejas, que era R$1 bilhão. Ele votou falando, olha, eu votei para não cometer crime de responsabilidade, mas derruba meu veto aí. Ele não tem coragem de assumir as posições deles, é um covarde. Gente, esse cara vai dar golpe. Ele não tem coragem de dar uma assinatura. Ele vai vetar para inglês ver, é para derrubar o veto dele, ele quer que passe. Aí os evangélicos, se são contra, vão ter que se unir e não ficar esperando o Bolsonaro vetar, não, porque isso daí é de garganta, é para inglês ver. Olha, eu quero falar para o público evangélico agora que está me assistindo. Boas palavras do Roberto Cardoso. Mas olha, gente, só para vocês lembrarem aquilo que o Roberto falou aí, no dia 23 de janeiro de 2020, quem foi para os Estados Unidos, como bem lembrou o Roberto, foi o Flávio Bolsonaro, acompanhado de um monte de gente. Ele foi para Miami e esteve em Las Vegas para conversar com quem? Ele foi em Las Vegas a participar de uma reunião com a Sandy Corporation, Sheldon Adelson, o bilionário que contribuiu com $25 milhões para a campanha de Trump nos Estados Unidos. Ele foi o maior doador da campanha de Trump. Adelson foi também quem teria convencido Trump a mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Ele é magnata dos cassinos em Las Vegas. Esse Adelson se encontrou com Flávio Bolsonaro e a turma do seu Jair Bolsonaro em março do ano passado. A legalização dos cassinos no Brasil foi o tema da conversa entre Jair Bolsonaro e Trump. E depois disso, Bolsonaro mandou Flávio Bolsonaro lá para Las Vegas para conversar pessoalmente com um dos maiores bilionários donos de cassino. Então, é aquilo que o Roberto Jefferson acabou de falar. É uma palhaçada, uma enganação para evangélico ver. Bolsonaro está fazendo de tudo com Arthur Lira para ser aprovado jogos de azar, cassino no Brasil. Ele está fazendo isso, é de interesse do seu Flávio Bolsonaro. Só que o que acontece? Para mostrar para a crentaiada que ele é crente, para mostrar para os crentes evangélicos, ele usa o seu Malafaia, ele usa o seu Marco Feliciano para dizer o seguinte: sejam meus porta-vozes, digam que eu sou contra. Porque o que eu vou fazer? Quando vir a aprovação para o meu lado, eu veto, porque eu sei que vai ser aprovado. Porque eu estou lá comandando, eu estou dizendo para votarem a favor. Só que eu vou fingir que eu sou contra, vou assinar aqui, não quero jogo de azar contra a Bíblia, Jesus não mandou. Aí eu digo não. Só que volta para lá, e aí lá eles aprovam e eu tiro a minha da reta. Mas na verdade o Bolsonaro está usando toda a sua influência para aprovar sim o jogo de azar. Te liberta da desinformação, evangélico. Sai dessa, evangélico. Você está sendo enganado por esses pastores pilantras que estão do lado de Bolsonaro. Ele lá quer saber, ele quer saber de grana. Para quem tinha mandado o filho lá, gastando dinheiro público para conversar com o dono do cassino? Me poupe. É muito ser besta para acreditar nisso. Desculpa aí, Roberto. O desabafo. O nosso maior problema, hoje em dia, as pessoas acham, eu acho injusto isso, dizer que chamar evangélico de evangégue é uma coisa que eu não faço, dizer que a culpa é dos evangélicos. Eu acho que o nosso maior problema é que o evangélico bolsonarista, ele é muito mais bolsonarista do que evangélico. Aí é que tá o problema. Perfeito. O problema não é ele ser evangélico, o problema é que ele é mais bolsonarista do que evangélico. Ele é a favor de arma, ele é a favor de corrupção, ele passa pano pra milícia que mata a gente em troca de um ideal que ele acha que é ser conservador, que não é ser conservador, é ser reacionário, que é uma coisa diferente. Então o problema não é ele ser evangélico, o problema é que ele é muito mais bolsonarista do que evangélico, isso sim. Ou seja, ele é muito mais devoto do Jair do que de Jesus, antes fosse de Cristo, né?
O IPEC, Instituto de Pesquisas e Comunicação, empresa formada no ano passado por executivos e técnicos remanescentes do IBOP, divulgou na tarde desta terça-feira uma pesquisa de avaliação do governo de intenção de voto. Os dados registrados são desastrosos para Jair Bolsonaro, em queda livre em todos os cenários, e revelam um crescimento consistente da intenção de votos no ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula lidera isolado a disputa, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 48% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem de 46% a 50%. Jair Bolsonaro, do PL, tem 21%, com a margem de erro de 19% a 23%. Sérgio Moro, do Podemos, tem 6%, com a margem de erro de 4% a 8%. Ciro Gomes, do PDT, tem 5%, com a margem de erro de 3% a 7%. André Janones, do Avante, tem 2%, com a margem de 0% a 4%. João Dória, do PSDB, também tem 2%, com a margem de 0% a 4%. Cabo Daciolo, do PMN, 1%, com a margem de erro de 0% a 3%. Simone Tebet, do MDB, 1%, com a margem de 0% a 3%. Alessandro Vieira, do Cidadania, Felipe Dávila, do Novo, Leonardo Péricles, do UP e Rodrigo Pacheco, do PSD, foram citados, mas não atingem 1% das intenções. Com a margem de erro, podem ter até 2%. Brancos e nulos, 9%. Não sabem ou não responderam, 5%. Agora o resultado da pesquisa do IPEC, quando se apresentam apenas 5 nomes de candidatos. Lula tem 49% das intenções de voto, com a margem de erro de 47% a 51%. Jair Bolsonaro tem 22%, com a margem de erro de 20% a 24%. Sérgio Moro aparece com 8%, com a margem de erro de 6% a 10%. Ciro Gomes tem 5%, com a margem de erro de 3% a 7%. João Dória, 3%, com a margem de erro de 1% a 5%. Aqueles que pretendem votar em branco ou anular são 9%. 3% não sabem ou não responderam. O Roberto Jefferson reclama de uma coisa que eu tinha avisado a ele, Roberto. Eu avisei o Roberto Jefferson há muito tempo aqui nesse canal. Eu disse, Roberto Jefferson, pare com isso, velho. Se manque, velho. Vai orar, vai se converter, vai cantar um hino, vai capinar um lote. O velhinho queria estar com arma. Nós somos a última trincheira. Você lembra disso? E o que o velhinho tá falando agora, ô Roberto? Qual é a do velhinho? Ele tá reclamando que ele tá sendo abandonado pelo Bolsonaro. Ele não vê o motivo para ele ter sido abandonado, que ele não esperava isso. Ele ofereceu um partido pro Bolsonaro ser candidato. Bolsonaro abandonou, ele tá preso e não vai sair tão cedo. E pior, quem pediu a prisão dele foi a PGR, foi o Augusto Aras. Aí ele entrou com o habeas corpus, quem recomendou que não desse foi a PGR também. E o Bolsonaro não mexeu um dedo. Eu não entendo o Roberto Jefferson, sinceramente, porque assim, o Bolsonaro, em abril de 2020, quando ele estava com Covid, sem querer comprar vacina, indo para frente de quartel, falando que o povo tinha que se revoltar, ali ele estava à beira de um impeachment. O Roberto Jefferson chegou para ele e falou, afasta desses radicais olavistas, gruda no centrão, dá um dinheirinho para eles aí, compra os votos que você precisa. Ele pegou o Bolsonaro do extremo e trouxe mais pro centro e segurou, falou, fica aqui que senão você cai. Mas ele próprio, tão experiente, ele saiu do centro e foi pro radicalismo. Quer dizer, ele salvou o pescoço do Bolsonaro e colocou o pescoço dele na guilhotina. Não dá para entender, ele com 800 anos de vida que ele tem, dentro da política, experiente, partir para um radicalismo idiota, para um bolsonarismo desse, foi tirado da presidência do partido, expulsou a própria filha, tá preso. Que situação! Para uma pessoa experiente não dá para entender, né? Porque ele salvou o pescoço do Bolsonaro falando, deixe de radicalismo, e ele virou radical. É algum problema psiquiátrico. Mas Roberto, tu não tem pena do bichinho não, o Robertinho? Não. Tu não tem peninha dele não? Dofa-se.
Tadinho, tá preso. Poxa vida, vou pedir solidariedade desse povo. Vocês não têm pena, não, pessoal, do Roberto Jefferson, aquele velhinho que andava com arma, que dizia que ia disparar, e o único disparo que teve parece que foi um peido quando ele foi preso. Mas vocês lembram daqui? Eu acho pouco. Tadinho, gente. Olha, toda a solidariedade à família das vítimas do Covid, tá? Vamos a outra notícia, mas